Olá, eu sou Daniela. Hoje falaremos sobre o consumidor. Vamos falar de utilidade, restrição orçamentária, curva de indiferença, taxa marginal de substituição e bens substitutos e complementares. Vamos começar por utilidade. O conceito de utilidade representa o fato de que os consumidores eles fazem escolhas de uma maneira racional, seguindo algum tipo de regra. Então, a escolha que ele faz de consumo para maximizar a sua utilidade, ela é baseada em alguma função, que é o que chamamos de função utilidade. Essa função utilidade, então, ela representa a relação entre a cesta escolhida para consumo e a utilidade, a quantidade total de utilidade que essa cesta vai gerar para o indivíduo. A gente mede utilidade na utilidade útil, que é uma utilidade hipotética, e a gente sabe que o consumidor ele vai maximizar o total de utilidade. Então ele vai escolher sua cesta de consumo de maneira que a sua função utilidade seja maximizada. Essa função de utilidade, ela tem uma inclinação positiva, porém decrescente. Então, é uma inclinação positiva decrescente, o que faz com que, então, a utilidade marginal seja decrescente. Isso significa que cada unidade adicional consumida vai aumentar a utilidade total do consumidor, mas a uma taxa cada vez menor. Então, conforme o consumidor vai aumentando o consumo daquele bem, cada unidade adicional consumida vai aumentar a sua utilidade total, mas a um delta cada vez menor. Então, essa escolha de maximização de utilidade, de qual cesta consumir, é uma escolha com restrição. Então, é uma escolha que é restrita pelo orçamento do indivíduo. Essa restrição orçamentária faz com que, para consumir mais de um bem, o indivíduo tenha que diminuir seu consumo do outro bem e vice-versa. Então, quando a gente define o quanto de um dos bens o indivíduo vai consumir, automaticamente a gente está definindo a quantidade do outro bem, porque existe essa restrição, né? O recurso financeiro ele é restrito. O consumidor não vai poder escolher uma cesta e sem essa restrição ou sair gastando infinitamente. Ele tem um limite de dinheiro que ele pode gastar nessa escolha. Então, se considerarmos que a utilidade marginal vai ser sempre positiva, ela é decrescente, mas sempre positiva. Então, ela vai decrescendo, mas nunca vai passar para baixo de zero, né? Vai ser no mínimo igual a zero. E considerarmos também que não existe utilidade em poupar, que o indivíduo só deriva utilidade se ele consome, se essas duas hipóteses valem, então a gente tem que o consumidor ele vai escolher uma cesta que esteja exatamente em cima da sua restrição orçamentária. Então a restrição que inicialmente a gente pensava como sendo uma restrição de que o total gasto no consumo da sua cesta teria que ser menor ou igual à sua renda, a gente sabe que no ótimo esse indivíduo não vai desperdiçar, não vai deixar dinheiro na mesa, não vai deixar de consumir se ele ainda tiver renda. Ele vai consumir até que o seu gasto total se iguale à sua renda. Tá? Matematicamente eu coloquei aqui, supondo dos bens, por simplificação, x1, P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 é igual a M. Então, M é a renda, PI é o preço do bem I, XI o preço a quantidade consumida do bem I. Graficamente, a gente entende então que essa restrição orçamentária é uma reta, né? Os interceptos indicam o máximo que o indivíduo consegue consumir se ele consumir toda a sua renda somente num bem. Então, o intercepto no eixo aqui das ordenadas é M sobre P2,
o outro intercepto M sobre P1. O ponto A é uma cesta em que, na verdade, todas as cestas que estão nesse triângulo em que a cesta A pertence são cestas que são factíveis ao consumo, mas que não estão usando toda a renda, então não são escolhas ótimas. O consumidor não vai querer escolher nesse triângulo abaixo do seu orçamento por ter chance de melhorar, né? Ele tem a oportunidade de melhora, então ele não vai desperdiçar essa oportunidade, ele vai querer consumir mais. As cestas que estão à direita ou para fora dessa restrição orçamentária, assim como o exemplo aqui da cesta C, são cestas não factíveis, então essas cestas não podem ser consumidas porque elas não respeitam essa restrição. E as cestas que estão exatamente em cima da linha, como essa cesta B, são cestas que são factíveis e ótimas. A gente vê aqui que a inclinação da restrição orçamentária ela vai ser sempre negativa e ela vai ser igual à razão dos preços. Tá? Quando eu falar de intercepto, eu vou estar falando daqui do intercepto clássico, quando a gente está falando em função. Então, quando eu falar em intercepto, eu estou falando em M sobre P2. Se eu quiser falar do outro intercepto, eu vou inverter meu gráfico. Tá? Então, reorganizando a minha equação, né, da restrição orçamentária, colocando o X2 em evidência, fica evidente, né, fica claro que o intercepto, então, é CM sobre P2 e a inclinação da minha restrição orçamentária vai ser o negativo da razão dos preços. Sim, então, uma inclinação negativa vai ser menos P1 sobre P2. Considerando aqui que como eu desenhei no gráfico, que eu coloquei o meu X2 como no meu eixo das abscissas, né? No meu eixo das ordenadas, o meu X1 da abscissa. Então, é como se eu tivesse o meu X2 o meu X2 como uma função do X1. Tá? Mas isso, obviamente, vocês sabem, matemática, eu posso inverter perfeitamente. Então, pensando nessa organização que eu fiz, colocando o X1 na abscissa. Então, se a gente aumenta a renda, o intercepto, aqui, como eu chamei de intercepto, M sobre P2, vai aumentar, mas a inclinação vai continuar a mesma. Então, a gente vai ter um deslocamento paralelo dessa restrição orçamentária, se eu tiver uma mudança na renda, né? Se eu tiver um aumento em P1, o meu intercepto vai continuar o mesmo, mas o intercepto com o eixo das abscissas vai mudar. Então, minha restrição orçamentária vai ficar uma reta mais em pé, sim? Porque eu vou ter, com o aumento de P1, eu vou ter um aumento em módulo dessa minha inclinação aqui. Então, a curva vai ficar mais em pé. Se eu tiver um aumento de P2, o meu intercepto, então, diminui e a minha curva vai ficar mais deitada. Olhando graficamente, fica muito fácil de ver. Então, o primeiro gráfico eu fiz para um aumento de P1. Então, o intercepto com o eixo das ordenadas não se modifica. O outro intercepto diminui, né? Porque meu P1 aumentou. No gráfico do meio é um aumento de P2. Sempre fazendo a minha mudança da linha a linha original era azul e foi para essa linha vinha, tá? Então, no gráfico do meio, o meu P2 aumentou e no meu terceiro gráfico, a minha renda, então, aumentou. Então, deslocamento paralelo. Lembrando daquele princípio de que a decisão de quanto é uma decisão marginal, então, para entender essa decisão de quanto, a gente vai fazer agora uma análise marginal. Então, a minha pergunta vai ser como eu gasto o meu real adicional, o meu real marginal, R$1 a mais. Então, eu vou avaliar a minha utilidade adicional de gastar esse R$1 adicional. Então, eu olho para a minha razão marginal, a utilidade marginal de consumir uma unidade
sobre o preço dessa uma unidade adicional consumida. E aí eu chego ao princípio da maximização de utilidade. Então, o que eu sei? Eu sei que eu vou estar maximizando a minha utilidade quando eu escolho uma cesta de consumo tal que a utilidade marginal do último real gasto em cada um dos bens da minha cesta é exatamente a mesma, tá? Então, se isso não acontecer, o consumidor vai ter sempre como melhorar. Então, para ele estar numa cesta ótima, ele precisa que a utilidade marginal do real gasto, do último real gasto, né? Do real gasto na última unidade consumida, ela vai ser igual para todos os bens. Isso vale para quantos bens ela tiver consumido. 2, 3, 4, não importa quantos bens estão nessa cesta, né? Graficamente, a gente pode desenhar aqui com 2 bens para conseguir ver graficamente e entender melhor o porquê disso. Então, nesse gráfico, eu coloquei aqui no eixo Y a minha utilidade marginal. No meu eixo X, eu coloquei as quantidades de A e B. Sendo que, caminhando para a direita, no meu sentido natural do gráfico, eu aumento a quantidade de B, e andando no sentido contrário, então eu aumento minha quantidade de A. Lembrando que, como existe uma restrição orçamentária, consumir mais B necessariamente vai levar a consumir menos A, né? Então existe esse trade-off entre o consumo de A e B. Então a gente pode desenhar assim nesse mesmo gráfico, que indo para a direita eu estou aumentando minha quantidade de B, indo para a esquerda eu estou aumentando a minha quantidade de A. Essas duas curvas, então, são a minha utilidade marginal por unidade monetária gasta, né? Estou falando em real, mas pode ser por dólar, pode ser euro, a unidade que estiver sendo medida. Então, a linha roxa, então, está representando essa minha utilidade marginal por real gasto no bem A e a vermelha no bem B. E a gente sabe, então, que esse ponto de intercepto é o ótimo. Vamos supor que a gente está à direita desse ponto ótimo. Então, reparem que à direita do meu ponto ótimo, se eu tiver em qualquer ponto à direita do meu ponto ótimo, a utilidade marginal do real por real do meu último bem consumido, do meu último A consumido, na verdade, minha última unidade de A consumida, é maior do que a minha utilidade marginal por real da minha última unidade de B consumida. Então, se eu diminuo uma unidade de B, então, ou seja, se eu ando para a esquerda desse gráfico, a utilidade marginal desse R$1 que eu transferi de B para A, ela é menor do que a utilidade marginal desse R$1 que eu passei a gastar em A. Então, essa minha transferência de R$1 de B para A aumenta a minha utilidade total. Veja se ficou claro. Por que aumenta? Porque nesse local que eu estou à direita do meu intercepto, a minha utilidade marginal está maior, o real está maior do que do bem A, está maior do que a utilidade marginal por real do bem B. Sim? Então, se eu diminuo meu consumo de B, aumentando meu consumo de A, eu aumento a minha utilidade total. Sim, fica fácil de ver graficamente. Curvas de indiferença. A utilidade total, como função do consumo de 2 bens, pode ser representado num gráfico com 3 dimensões. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o que a gente chama de montanha de utilidade, tá? O morro de utilidade. A gente tem aqui no primeiro eixo o X, que é um dos bens consumidos, tá? A quantidade do bem 1. A gente tem no eixo vertical a minha utilidade e no meu terceiro eixo, então, a minha quantidade do bem 2. Tá? O que a gente percebe, então? Que duas cestas escolhidas
numa mesma altura do morro, elas dão a mesma utilidade. Sim? Então, qualquer combinação do bem 1 e do bem 2 que esteja numa mesma altura do morro, ela me dá essa mesma utilidade. A gente vê nesse morro uns cortes que estão representando isso, estão representando uma altura determinada. Então, nesse primeiro corte aqui, eu tenho uma utilidade menor do que no corte acima, tá? Então, quanto mais alto o meu corte, maior vai ser a minha utilidade. E qualquer combinação de consumo dos dois bens que esteja no mesmo corte vão me dar a mesma utilidade. Então, eu tenho diferentes cestas no mesmo corte da minha curva, do meu morro de utilidade, né? Que me dão a mesma utilidade. Esses cortes que eu fiz no meu morro de utilidade, eles são a minha curva de indiferença. Então, se eu pego esses cortes, voltando aqui, reparem que quanto mais para baixo a gente vai do morro, esse meu corte, ele tá mais para fora, né? Porque o meu morro, ele vai afinando, ele vai até chegar ao cume. Então, quanto mais para baixo do morro tá o meu corte, mais para fora tá esse corte. Então, é exatamente o que eu faço aqui. Aqui eu tornei plano aquele meu gráfico, que estava em 3 dimensões. Então, eu estou olhando aqui só os eixos dos dois bens, né? Que aqui eu já chamei de x1 e x2, que lá no gráfico eram os meus eixos x e y. E eu desenhei, então, o contorno do meu morro pelos diferentes cortes que eu fiz. Então, essa linha aqui é a curva de indiferença, é a minha linha de contorno daquele morro que eu fui cortando, né, em fatias. Esse meu mapa de curva de indiferença aqui, eu desenhei 3 curvas de indiferença, né, para a gente poder ver, mas na verdade existem infinitas curvas de indiferença, né, então eu tenho o meu morro inteiro, ele é constante, então assim, eu posso fazer infinitas curvas em diferentes alturas, né, aqui eu representei 3 delas para a gente conseguir ver, e esse é o meu mapa das curvas de indiferença. Lembrando que, à medida que a gente vai se aproximando do cume, a gente vai aumentando a nossa utilidade. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê que à medida que a gente vai se afastando da origem, a gente vai aumentando a utilidade. Então, quanto mais para fora, né, ou para a direita, né, ou para cima desse gráfico, maior vai ser a utilidade dada pela minha curva de indiferença. Então, curvas de indiferença que estão mais para fora, né, ou para a direita ou para cima do gráfico, são curvas que dão uma maior utilidade. E as curvas que estão mais próximas da origem, então, são curvas que dão ao consumidor uma menor utilidade. E essa, então, essa maneira que a gente tem com essas curvas de indiferença é a maneira que a gente tem de representar, então, as escolhas do consumidor e toda a utilidade do consumidor. Sim? Então, a gente tem 4 características desse mapa de curvas de indiferença. 2 são características gerais, que vão valer necessariamente para todas as curvas, e as outras 2 são características, propriedades adicionais, que em geral valem. A gente gosta de trabalhar com curvas que respeitam as 4 propriedades, mas todas elas necessariamente respeitarão as 2 primeiras. Então, a primeira propriedade geral é que curvas de indiferença nunca se cruzam, sim, porque elas são essa linha de contorno do meu morro de utilidade. Então, obviamente, elas nunca se cruzam. Segunda propriedade geral, que eu já falei, quanto mais longe da origem tiver a curva de diferença, maior vai ser a utilidade total que essa curva indica, sim? Quanto mais perto da origem, menor vai ser a utilidade que a curva de indiferença representa. 2
propriedades adicionais que são muito desejáveis, nem sempre ocorrem, mas em geral a gente vai trabalhar com consumidores que têm curvas de indiferença tais que respeitem essas propriedades. Então, seria que a curva de indiferença ela tem inclinação negativa, tá? Então, ela tem esse formato que eu desenhei nesse gráfico anterior, né, com inclinação negativa. Então, no geral, a gente vai querer curvas que tenham essa propriedade. E a quarta e última propriedade é que as curvas de diferença, elas são convexas, tá? E essa quarta propriedade vem exatamente do fato de que a utilidade marginal é decrescente, tá? Isso faz, então, com que as minhas curvas de diferença sejam convexas. Então, lembrando que a curva de diferença ela é o corte do meu morro de indiferença, e então né, o contorno, a linha de contorno do meu morro, né, quando eu corto, a gente sabe que se a gente se move ao longo da curva de indiferença, a gente vai estar na mesma altura daquele morro e vai estar, então, portanto, numa mesma utilidade total, no mesmo nível de utilidade. Então, nos movendo ao longo da curva de indiferença, a gente mantém a utilidade constante. Se a gente se move de uma curva de indiferença para outra, né, indo para fora, a gente está aumentando a utilidade desse consumidor. Se movendo de uma curva para outra, indo em direção à origem, a gente está diminuindo a utilidade do consumidor. Tá? Então, numa mesma curva de diferença, a mudança que a gente tem na utilidade total como consequência do menor consumo de um bem, por exemplo, bem 2, vai ser igual a o inverso da mudança de utilidade que esse consumidor vai ter pelo maior consumo do bem 1. Sim? Então, se a gente diminui a minha utilidade total, porque consumiu menos do bem 2, se eu tiver ao longo da mesma curva de indiferença, eu vou aumentar a minha utilidade total igualmente com o meu aumento do consumo de bem 1, que vem dessa troca de bem 2 por bem 1. Sim? E então, dessa troca, a gente tira o que a gente chama de taxa marginal de substituição. Então, a taxa marginal de substituição, né? Primeiro, só voltando, quando a gente falar em taxa marginal de substituição, a gente vai estar falando em taxa marginal de substituição do bem que a gente colocou no eixo das abscissas, tá? Então, se eu desenhar daquela forma que eu fiz, que eu coloquei o x1, né, no eixo x, o x2 no eixo y, então x2 ordenada x1 abscissa, eu vou estar falando na minha taxa de marginal de substituição do bem 1 no lugar do bem 2. Sim? Então, meu delta utilidade, então a minha variação de utilidade vai ser igual à minha variação de consumo vezes a utilidade marginal. Então, a minha delta utilidade, a minha variação de utilidade de um menor consumo do bem 2 vai ser delta Q2 vezes utilidade marginal do bem 2. Então, vai ser a variação na minha quantidade consumida do bem 2 vezes a utilidade marginal do bem 2. E a minha variação de utilidade por um maior consumo do bem 1 vai ser igual ao delta, quantidade do bem 1, vezes utilidade marginal do bem 1. Então, ao longo da curva de diferença, eu tenho que menos a variação do consumo do bem 2 vezes a utilidade marginal do bem 2 é igual à variação do consumo do bem 1 vezes a utilidade marginal do consumo de bem 1. Então, minha taxa marginal de substituição
de consumir uma unidade a mais do bem 1 no lugar de um bem 2. Então, eu vou estar aumentando a minha quantidade de bem 1 no lugar do bem 2. Eu vou estar abrindo mão de consumir uma unidade do bem 2 para consumir unidades do bem 1. Vai ser, então, minha taxa marginal de substituição vai ser igual a variação do bem 2 sobre variação do bem 1, ou delta Q2 sobre delta Q1, que é igual ao inverso da razão da minha utilidade marginal do bem 1 sobre utilidade marginal do bem 2. Tá? E essa igualdade de baixo eu tirei, obviamente, da equação de cima, eu só reorganizei. Então, eu tenho que Q2 sobre Q1 é igual a menos utilidade marginal de 1 sobre utilidade marginal de 2. E aí, de novo, só mais uma vez lembrando que essa é a taxa marginal de substituição do bem 1. E quando a gente fala de taxa marginal de substituição do bem 1, a gente está dizendo eu vou abrir mão do bem 2 para substituí-lo pelo bem 1. Vou consumir mais bem 1. Tá? Essa é a lógica. E aí, a gente tem, então, que no ótimo, ou de outra maneira, o consumidor, quando ele escolhe a cesta ótima dele de consumo, ele então está respeitando uma condição de tangência. O que isso significa? A gente sabe que o consumidor ele vai querer escolher uma cesta que esteja na maior curva de indiferença possível, né? Ou seja, na curva de indiferença que está mais afastada da origem. Ele quer consumir uma cesta de bens que esteja o mais para fora, porque são cestas que dão uma maior utilidade. Então, assim, ele preferiria sempre estar numa curva de indiferença mais para fora. Mas, por outro lado, a gente tem que se lembrar que esse consumidor ele tem uma restrição orçamentária. Então, a gente já viu que ele só pode consumir cestas que estejam da sua restrição orçamentária para baixo. Então, ele pode consumir cestas que estejam acima dessa linha azul, acima não, bem em cima da lista azul e abaixo da linha azul, mas nunca para lá da linha azul, né? Nunca acima dela ou para fora dela. Então, ele tem a restrição de que tem que ser uma cesta que esteja em cima da linha para baixo, mas ele quer uma cesta que esteja o mais para fora possível. Como consequência, ele vai escolher, como a gente já até falou, uma cesta que esteja exatamente em cima da linha de restrição orçamentária. Essa cesta, então, será tal que a curva de indiferença tangencie essa restrição orçamentária. Então, ela vai escolher uma cesta que esteja exatamente num ponto onde alguma das curvas de indiferença esteja tangenciando essa linha. E isso vai fazer com que ele esteja escolhendo uma cesta na maior curva possível, na curva que dê maior utilidade possível. Sim? Basta ver que, assim, se a gente escolhe, olhando aqui essas três curvas, se a gente escolhe um ponto que esteja nessa curva do meio, mas que não esteja tangenciando a restrição orçamentária, a gente consegue perceber que ele é um ponto não factível. Mesma coisa para pontos na curva de indiferença que está mais à direita ou mais para fora. Qualquer ponto nessa curva de indiferença que está mais para fora, ele é um ponto não factível. Por outro lado, se a gente está na curva de baixo, se eu tenho algum ponto na curva de indiferença de baixo que esteja aqui dentro do triângulo, eu tenho como melhorar, eu estou desperdiçando, e a gente já viu, né, que é um princípio de economia, que cada agente vai sempre aproveitar suas oportunidades de melhora. Então, o nosso consumidor ele não vai deixar dinheiro na mesa, ele vai querer consumir mais tendo essa oportunidade, então ele nunca vai escolher alguma cesta que seja factível, mas que não esteja gastando todo o seu orçamento. E por outro lado, se ele tiver aqui num ponto que esteja, né, em cima da linha, que a gente tem aqui 2 pontos em que essa curva de indiferença de baixo cruza, né,
a nossa restrição orçamentária. Então, aqui ele estaria usando o seu dinheiro, mas ele estaria numa curva que está abaixo de uma outra que ele pode alcançar, que é exatamente esse ponto de tangência. Então, não tem por que ele escolher nesses dois cruzamentos, né, dessa curva de diferença mais baixa com a minha restrição orçamentária, porque eu tenho como ir para uma curva que está acima dela. Então, é possível consumir uma cesta que também está bem em cima da restrição orçamentária, mas que está numa curva acima dessa primeira. Então, uma curva que dá uma utilidade ainda maior, e ele vai querer escolher essa cesta que maximiza a sua utilidade, que dá uma utilidade maior do que a curva de indiferença anterior, né? Então, isso que vai acontecer. Então, vendo matematicamente a questão da tangência, a gente percebe que a inclinação da minha taxa marginal de substituição, a minha inclinação da curva de diferença num determinado ponto é exatamente a minha taxa marginal de substituição, sim? E ela vai ser igual, como a gente já viu, ao inverso da razão das utilidades marginais. Então, voltando aqui. A minha derivada é nesse ponto ótimo aqui, que é a inclinação dessa minha curva de indiferença do meio neste ponto escolhido, né? Então, a derivada nesse ponto, ela é a razão das taxas marginais das utilidades marginais, né? Falar de novo. A inclinação no meu ponto é o inverso, né? A inclinação negativa. Lembra que uma das características da minha curva de indiferença é que ela tem inclinação negativa, então ela vai ser negativa, por isso esse sinal de menos. Ela vai ser a razão entre a minha utilidade marginal do bem 1 e a utilidade marginal do bem 2, né? Isso é, para quem sabe cálculo, é trivial de perceber. A gente sabe também que a inclinação da minha restrição orçamentária, e aí eu nem vou falar no ponto porque ela é uma linha reta, né? Então a inclinação é constante em qualquer ponto, mas a gente sabe que a inclinação da restrição orçamentária do consumidor vai ser o inverso da razão dos preços, né? E aí, de novo, o inverso, porque preço é sempre positivo, a inclinação é negativa. Mesma coisa na utilidade marginal. Lembra que a gente falou que a gente vai trabalhar sempre com utilidades marginais não negativas. Então, a gente sabe que a utilidade marginal de 1 e utilidade marginal de 2, ambas são positivas. Por isso, esse sinal de menos. Eu tenho uma taxa marginal de substituição que é negativa, que é menos a razão de 2 valores positivos. E a gente viu, então, que no ótimo, pela nossa condição de tangência, a gente vai ter que o inverso das razões das utilidades marginais é igual ao inverso da razão dos preços. Sim? Então, isso a gente vê pela nossa condição de tangência. E, na verdade, essa igualdade é a mesma que a gente já viu quando a gente estava falando de utilidade marginal por real gasto. Então, ela é a mesma equação que a gente tem de que a utilidade marginal do bem 1 sobre o preço de um bem 1, então, vai ser igual à utilidade marginal do bem 2 sobre o preço do bem 2 no ponto ótimo, né? Na cesta escolhida. Então, na cesta ótima, a razão entre a utilidade marginal, né, do último bem escolhido para a cesta sobre o preço desse bem vai ser igual para todos os bens que foram escolhidos naquela cesta. Sim? Então, a gente consegue chegar nessa igualdade tanto quando a gente está falando, né, na utilidade marginal do última unidade monetária gasta, tanto quanto quando a gente está falando na nossa condição de tangência, né, da nossa curva de diferença com a nossa restrição orçamentária. Então, a gente chega nessa mesma conclusão. E, então, essa igualdade aqui define o nosso ponto ótimo, define a escolha ótima do consumidor. Sim?
Bem, continuando, agora a gente vai falar de preferências e escolhas. Consumidores com diferentes preferências vão ter, então, diferentes funções de utilidade e, consequentemente, diferentes curvas de indiferença. Tá? Então, aqui eu desenhei a mesma restrição orçamentária para dois indivíduos com diferentes curvas de indiferença. Notem que, nos dois casos, as curvas de indiferença respeitam aquelas 4 propriedades, mas elas têm formatos diferentes. Sim? E aí, então, a gente percebe que dois indivíduos com a mesma restrição orçamentária vão escolher cestas de consumo diferentes por conta das suas curvas de indiferença diferentes. Eu marquei nos dois gráficos as duas escolhas para ficar fácil de ver. Então, vocês vejam que o primeiro consumidor ele escolhe mais do bem 1 e menos do bem 2 do que o segundo consumidor. O segundo consumidor vai escolher mais do bem 2 e menos do bem 1 do que o primeiro consumidor. Isso, óbvio, porque eles têm preferências diferentes, então vão fazer escolhas diferentes mesmo que as suas restrições orçamentárias sejam as mesmas. Existem dois tipos particulares de bens que não têm a curva de indiferença arredondada como a gente estava vendo. Aí eles são bens particulares, é muito interessante de trabalhar, então vou falar um pouquinho deles. O primeiro caso é o caso de substitutos perfeitos. Tá? No caso de substitutos perfeitos, o consumidor está disposto a trocar um bem por outro a uma determinada taxa de troca. Sim. E existe apenas um preço relativo que faz com que os consumidores queiram consumir qualquer combinação desses dois bens que, obviamente, esteja dentro dessa restrição orçamentária. E para qualquer outro preço relativo, o consumidor vai escolher ou tudo do bem 1 ou tudo do bem 2. Sim? Então, aqui eu fiz dois exemplos. Desenhei as curvas de indiferença, no caso desse substitutos perfeitos, são linhas retas. E eu fiz uma restrição orçamentária vermelha, que é um determinado preço relativo. Para essa restrição orçamentária, a gente vai ter o que a gente chama de solução de canto. Então, o consumidor vai querer consumir toda a sua renda em X2. E na restrição orçamentária verde, a gente tem a outra solução de canto, que é o consumidor vai querer consumir toda a sua renda no bem 1. Sim? Então, falando do primeiro caso. No primeiro caso, o preço relativo do bem 1 está maior do que a taxa a que esse consumidor quer trocar um bem pelo outro. Então, bem 1 está mais caro relativamente que o bem 2, então ele vai querer escolher tudo do bem 2. No segundo caso, o bem 2 está mais caro relativamente do que o bem 1 e ele vai então querer escolher tudo do bem 1. Sim? Reparem que eu desenhei propositalmente as curvas de indiferença de uma maneira que apareçam duas soluções de canto, teoricamente, não são na verdade soluções, mas dois cantos, ou seja, dois cantos em que, do jeito que eu desenhei, eu vejo exatamente a restrição orçamentária se encontrando, com as curvas de indiferença. Agora, reparem, que aqui no caso do gráfico verde, o intercepto aqui do eixo das ordenadas, em que eu tenho a minha restrição orçamentária encontrando essa curva de indiferença, não é a solução, de canto é canto, mas não é solução, porque esse encontro se dá numa curva de indiferença mais baixa do que o outro encontro. Sim? Então, os preços relativos são tais que a maneira que o consumidor tem de ficar
uma maior curva de indiferença possível, é exatamente essa solução de campo em que ele consome toda a sua renda do bem 1. Sim, e é preciso ter cuidado que esse preço relativo ele tem que dizer respeito também à taxa de troca, tá? Então, reparem aqui que eu coloquei alguns exemplos de como seria uma função utilidade de um substituto perfeito. As funções e utilidades de substituto perfeito têm todas essa cara aqui desses meus exemplos. São funções em que eu tenho uma adição, né? Eu tenho x1 mais x2. Então, reparem que no primeiro exemplo, eu quero trocar 1 para 1. Então, basta o bem 1 ser mais caro que o bem 2, eu vou querer tudo do bem 2, ou vice-versa, né? Se o bem 2 for mais caro, que eu estou numa taxa de 1 para 1. No meu segundo exemplo aqui, de 3x1 mais x2, a minha taxa não é 1 para 1, né? Se eu consumir... Para eu estar indiferente, eu preciso consumir 3 vezes o bem 2 do que eu consumiria o bem 1 para estar indiferente. Então, reparem, se eu consumir 1 unidade de bem 1, eu estou tão bem quanto se eu consumir 3 unidades do bem 2. Então, o meu preço relativo aqui em questão, eu não vou pensar no preço de 1 para 1. Como eu vou precisar consumir 3 unidades do bem 2 para estar tão bem quanto uma unidade do bem 1, eu só vou querer consumir tudo do bem 2 se o preço do bem 1 for mais do que 3 vezes o preço do bem 2. Sim? Então, tem que ser mais do que o triplo do preço de P2, nesse meu segundo exemplo aqui, para eu querer consumir tudo de X2, né? Então, notem que esse preço relativo ele tem que ser proporcional à minha taxa de troca de um bem por um outro, que não necessariamente é de 1 para 1, né? Eu coloquei aqui 3 exemplos. O outro tipo de bem, que também é um tipo de bem particular, são os meus complementares perfeitos. Eles vão ter essa cara de função de utilidade que eu coloquei aqui. Então, utilidade de x1, x2 é igual ao mínimo de x1, x2. Por que isso? Os complementares perfeitos são bens que eu só vou querer consumir os dois ao mesmo tempo, sim? Em alguma proporção, né? Nesse meu primeiro exemplo, eu quero consumir 1 para 1, então eu quero 1 unidade de x1 para 1 unidade de x2. No meu segundo exemplo, eu vou querer consumir 2 unidades de x2 com 1 unidade de x1. Sim, então já não é 1 para 1, mas eu vou querer sempre consumir esses bens nessa proporção. Então, não adianta se eu tiver 3 unidades de x2 e 1 unidade de x1, essa terceira unidade de x2 não aumenta em nada a minha utilidade. Eu só vou derivar a utilidade dessas duas unidades, das 3 unidades que eu estou consumindo e não das 3. Por quê? Porque eu só quero consumir esses bens em alguma proporção fixa. Tá, e aí essa proporção pode ser variada, eu coloquei aqui alguns exemplos. Nesse caso de bens complementares, a minha taxa marginal de substituição ela é indefinida, porque eu não tenho substituição. Eu não vou querer substituir bem 1 por bem 2 a nenhuma taxa, simplesmente porque eu não quero substituir, eu quero sempre consumir os dois juntos, tá? Então, desenhei de novo aqui 2 exemplos de restrições orçamentárias diferentes, e eu sempre vou querer escolher na minha pontinha do gráfico. Então, eu vou querer sempre que a minha curva de indiferença tangencie, né, ou encoste, né, a ponta dela, assim, onde, exatamente nessa origem desse, né, na minha quina, né, digamos assim, do meu gráfico, eu vou consumir nesse ponto em que eu tô na quina. Por quê? Se eu consumir mais de algum desses dois bens separadamente e não seguindo a proporção, eu vou estar gastando dinheiro à toa. Eu vou estar gastando dinheiro num bem que não está me dando nenhuma utilidade. Então, não faz sentido. Sentido é que eu escolha consumir exatamente nessa proporção que me dá, que me faz feliz, né? Que me dá a minha utilidade, maior utilidade.
Aqui eu peguei esse gráfico da internet, daquele meu morro de utilidade para os 3 casos, né? O primeiro é o caso de substitutos perfeitos, não é bem um morro, né? Mas parece uma rampa. Então, né, o meu morro de utilidade é uma rampa. E aí eu tenho, no primeiro gráfico, então, um morro. E aí eu tenho no meio os meus cortes, né? As minhas curvas de indiferença, que são a linha de contorno desse meu morro, né? Então, quer dizer assim, na verdade, a gente imagina esse morro oco, né? Porque o que vai servir para mim é só o contorno, né? Quando eu faço o meu corte da curva de indiferença, eu quero a minha linha de contorno desse morro. O do meio é um morro mesmo, né? Que são aquelas curvas arredondadas, né? Aqui eu tenho um exemplo, a gente chama essa curva de curva Cobb-Douglas, que tem esse formato particular. E o meu terceiro exemplo é de complementares perfeitos, que o meu morro, na verdade, vira uma pirâmide, né? Assim, meia pirâmide, uma parte de pirâmide. E, de novo, as minhas linhas de contorno, né? Dessa figura em 3 dimensões, sendo planificada e virando o meu mapa de curva de indiferença. Então, para concluir a aula de hoje, vamos falar de efeito substituição e efeito renda. Quando a gente tem uma variação de preço, essa variação de preço vai influenciar a escolha do consumidor por 2 efeitos, tá? O efeito substituição e o efeito preço. O efeito substituição é que faz com que a curva de demanda tenha uma inclinação negativa, né? Seja negativamente inclinada. Para bens normais, né? Que é a maioria dos bens, o efeito renda e o efeito substituição, eles vão seguir na mesma direção. Tá? No caso de um bem inferior, o efeito renda vai, então, agir numa direção contrária ao efeito substituição. Então, para um bem inferior, um aumento no preço vai diminuir a quantidade demandada pelo efeito substituição, mas vai aumentar a quantidade demandada pelo efeito renda. Então, o efeito renda e o efeito substituição vão para sentidos contrários, né? No caso do bem inferior. No caso de um bem normal, então, um aumento do preço diminui a quantidade demandada por conta do efeito preço e também diminui a quantidade demandada pelo efeito substituição. Então, os 2 efeitos vão na mesma direção, diminuindo a quantidade demandada no caso de um aumento de preço, tá? E se, no caso de um bem inferior, se o efeito renda for maior do que o efeito substituição, a gente tem o que a gente chama de bem de Giffen. Um bem de Giffen é um caso muito particular de bem em que a curva de demanda ela é positivamente inclinada. Então, quando há um aumento de preço, apesar do consumidor querer consumir menos desse bem por efeito substituição, porque esse bem ficou relativamente mais caro, ele vai querer consumir mais desse bem por efeito renda. E aí, então, se esse efeito renda for maior, no final das contas, o aumento de preço vai levar o consumidor a consumir uma quantidade maior de bem. Então, é um caso muito particular em que a curva de demanda ela tem inclinação positiva, tá? Mas isso não é comum de acontecer, é um bem muito específico. Vendo graficamente esse efeito renda-substituição, a gente consegue separar os 2 efeitos, né? É possível fazer isso matematicamente também, eu vou fazer aqui de maneira gráfica. Então, esse gráfico é o seguinte: originalmente eu tinha a curva azul, a minha restrição orçamentária é essa curva azul. Em preto eu desenhei minhas curvas de diferença. Eu desenhei só 2, que são as 2 que me importam aqui, mas lembrando que são infinitas curvas de diferença, né? Paralelas. Para fora eu tenho mais utilidade, para dentro tem menos utilidade. Eu desenhei as 2 que me importam aqui para esse cálculo. O meu ponto A, então, é o meu ponto ótimo inicial, onde a minha curva de indiferença está tangenciando essa minha restrição orçamentária inicial, que é a minha restrição orçamentária azul. Quando eu tenho um aumento de preço, a
a minha restrição orçamentária passa da curva azul, né, da reta azul, para a reta vermelha. Então, a minha nova restrição orçamentária agora, com o meu novo preço, é essa restrição orçamentária vermelha. Com essa restrição nova, eu não consigo mais consumir uma cesta na minha curva de indiferença inicial. Eu vou consumir agora nessa curva mais baixa. Minha escolha ótima vai ser o meu ponto C, que é a cesta em que a minha curva de indiferença tangencia a minha nova restrição orçamentária. Então, eu estou escolhendo um ponto na maior curva de indiferença que eu consigo, que é quando essa curva tangencia a minha restrição orçamentária. Então, a minha escolha vai passar de A para C. Sim? Eu vou querer agora separar esse meu efeito de aumento de preço nos dois efeitos, efeito renda e efeito substituição. Como que eu faço? Eu uso o artifício de desenhar uma terceira restrição orçamentária fictícia que não existe, que é seria a restrição que representa qual renda eu precisaria ter para, com esses novos preços, manter o meu mesmo nível de utilidade. Então, essa minha curva verde, que foi uma curva desenhada artificialmente, ela é paralela à minha restrição orçamentária nova, né? A minha restrição pós-mudança de preço. Então, ela é paralela, sim, porque ela mantém os preços relativos novos, mas ela sofreu um aumento de renda. Esse aumento de renda é tal que, de novo, que a minha renda nova, que fictícia, que eu aumentei artificialmente, permita com que eu mantenha o meu nível de utilidade inicial, né? Tá? Então, o que acontece? Do ponto A para o ponto B, eu tenho exatamente o meu efeito substituição. É o quê? É o quanto eu mudo do bem 1 para o bem 2, ou quanto eu deixo, né, de consumir bem 1 para consumir bem 2, já que o bem 1 ficou mais caro. Lembra que eu estou falando de um aumento de preço do bem 1. Então, meu bem 1 ficou mais caro. O quanto eu vou substituir bem 1 por bem 2? Então, o quanto eu vou consumir menos do bem 1 e mais do bem 2 por conta dessa mudança de preço. Só que isso é quanto eu faria se eu não tiver o efeito renda. Então, se o fato da mudança de preço não fizesse com que eu me sentisse mais pobre, com que eu realmente ficasse, né, mais pobre em termos relativos, tá? Então, do A para o B, eu vejo o meu efeito substituição. E do B para o C, então, eu tenho o meu efeito renda. Então, é o quanto eu vou mudar no meu consumo pelo fato de que, com os preços relativos novos, eu não consigo mais atingir a mesma utilidade que eu atingia antes. Porque agora eu estou relativamente mais pobre. Então, do B para o C, vocês percebem que eu vou consumir menos do bem 2 e menos ainda do bem 1 do que eu consumia inicialmente. Quer dizer, na verdade, falando de novo, eu vou consumir mais do bem 2 do que eu consumi inicialmente, só que eu vou consumir menos do bem 2 do que eu escolheria consumir se eu não tivesse esse meu efeito renda, né? Então, assim, se eu não tivesse a restrição orçamentária, na verdade, e pudesse manter a minha utilidade de antes, eu estaria consumindo bem mais do bem 2 do que eu vou, de fato, consumir no final por conta da minha restrição, sim? Então, essa minha linha verde é uma linha de apoio que eu construí artificialmente para poder dividir esses meus dois efeitos. Sim? Entendido? Por hoje é só. E eu gostaria, então, que para a nossa mentoria, vocês fizessem matematicamente a separação desses dois efeitos, tá? Pensem um pouco, tentem resolver primeiro, só pensando um pouco, né? Vocês podem usar o que a gente viu na aula de hoje, então, uma função utilidade, se precisar, pode usar, vai ter que usar a restrição orçamentária, então usem a matemática que vocês acharem. Tentem resolver sem olhar em nada, tá? E se não for possível, então procurem algum livro de micro um pouco mais avançado do que o livro que eu recomendei de introdução, que é um livro que não usa cálculo, né? Não usa matemática avançada, só usa a matemática de ensino médio.
procurem um livro de micro um pouco mais avançado que vocês vão encontrar a resposta lá. Mas tentem resolver sem olhar em nada. Vai ser um exercício bem bacana. Tchau, tchau. Até mais.